Abre aí, se você tiver a Bíblia, em Lamentações. Olha, já estamos lamentando. Lamentações, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns trechos desse capítulo de número 5. Primeiro nós vamos ler o versículo de número 1. Obrigado, querido, demais. Nós vamos ler o versículo de número 1. Depois nós vamos ler de 11 a 15. E depois vamos terminar com o versículo 21. Lamentações, capítulo de número 5. Nesses versículos que vão estar na tela. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, se você trouxe a Bíblia, porque eu acho que você vai aprender algumas coisas aqui sobre o livro, e aí você vai precisar folhear, que podem ser muito especiais para a sua vida, tá? Esse livro foi escrito por Jeremias. Se você olhar um pouquinho para trás, tem o livro do profeta Jeremias, e esse livro é conhecido como Lamentações de Jeremias. Aliás, dado um nome ao profeta chorão por causa disso. Então o texto diz assim: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens nas cidades de Judá. Irmãos, deixa eu traduzindo assim para aqueles que têm menos conhecimento da Bíblia. Ele não está pintando um quadro literal somente. Em toda invasão, todo exército que invade um lugar, há atrocidades que são cometidas. Nestas guerras modernas, vocês viram soldados que foram depois levados a tribunal, porque cometeram abuso de poder nas cidades onde eles entraram. Então, ele está descrevendo um quadro que é um quadro, em algumas circunstâncias, real, mas é um quadro para mostrar uma situação de caos, uma situação adoecedora, uma situação de miséria. Então ele está dizendo o seguinte, que as virgens, elas têm sido violentadas no meio da rua. Não é que você ia andar nas ruas de Judá e ver cenas de estupro sexual no meio das ruas, necessariamente. Mas havia uma violência, havia um estado de sofrimento para aquelas mulheres, e ele pega classes sociais muito importantes, porque a virgem, ela quer ser preparada para o matrimônio, ela quer ser do seu esposo. Ele vai falar das mulheres, ele vai falar dos velhos, ele vai falar das crianças, ele vai falar dos jovens. Então ele diz o seguinte: os líderes foram pendurados pelas mãos. Eu estou lendo agora o versículo 12. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Ninguém mais considera, os cabelos brancos, a idade, o cuidado que se deve ter. Os jovens trabalham nos moinhos, e os meninos cambaleiam sobre o fardo da lenha. Ou seja, a nossa situação é uma situação de dor, de tristeza. A nossa sociedade está sob pesado jugo. Os líderes já não se reúnem junto às portas das cidades. Os jovens cessaram a sua música, já não tem mais celebração, não tem alegria, e nem tem aquela manifestação pública diária de sair-se à porta das cidades e os homens estarem ali trocando ideias, negociando, planejando, pensando politicamente a vida da sociedade. Não tem mais, está tudo acabado, é um estado de caos. Versículo 15: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. Interessante que lá no livro dos Salmos, há um salmo que diz que o Senhor transforma o nosso pranto em dança. Aqui tem uma situação reversa. As nossas danças foram transformadas em choro, em pranto, em lamento. E aí vem o versículo 21 e diz o seguinte: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Eu vou ler novamente o versículo 21. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Irmãos, a Bíblia, ela é rica e é maravilhosa demais. Eu não sei quantos de vocês têm lido a Bíblia. Nós temos uma sociedade religiosa hoje que não se preocupa mais com a leitura da Bíblia. Afinal de contas, você abre o seu telefone, vai no YouTube, bate o seu pregador preferido, você tem lá uma série de sermões, você tem os podcasts, você tem as pessoas que você ouve das diferentes maneiras, e com isso nós temos afastado as pessoas da leitura da Bíblia. Não que isso não seja bom, é muito bom você ter acesso a esse arsenal de informação,
Mas a Bíblia deveria ser a nossa regra de fé e prática, de meditação e de conhecimento. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia. E eu não me canso de me encantar com a Bíblia. Todas as vezes que eu abro para ler, que eu tiro um tempo para poder ler sistematicamente a palavra de Deus, eu fico em estado eu fico embasbacado com a beleza e com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o que mais me alegra não é a Bíblia ser isso por ser a Bíblia. O que mais me alegra é saber que esta Bíblia, que aqui está num livro escrito essas coisas, eles se tornam realidade na minha história. Então, para mim, não teria o menor valor saber se a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, se ela é perfeitamente a exposição daquilo que Deus queria que nós conhecêssemos, como João diz assim, que estas coisas foram escritas para que saibais que Jesus é o Cristo e que crendo nele tenham vida no seu nome, ainda que eu soubesse disso. Se isso não tivesse impacto pessoal, se isso não me transformasse, se isso não mexesse com quem eu sou, não teria valor. Para mim, a beleza é que a graça oferecida na palavra de Deus, ela é oferecida para mim, ela é minha, ela é para minha renovação. E é por isso que eu dei o título a essa mensagem, da graça que restaura. Porque quando eu preciso de restauração, a graça de Deus me restaura. E a graça de Deus expressa nas páginas das Escrituras Sagradas é o maior remédio para a minha alma, e eu espero que seja para a sua. Então você precisa voltar a ter contato com esse livro. Nós estamos lendo um texto que eu disse, de lamento, de dor. Lamentações tem uma coisa interessante, são 5 capítulos o livro. Se você olhar o capítulo de número 1 tem 22 versos, o capítulo de número 2 tem 22 versos, o capítulo de número 3 tem 66 versos, o capítulo de número 4 tem 22 e o capítulo de número 5 tem 22. Interessante, por quê? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então o livro foi escrito seguindo uma métrica da poesia judaica. Então o primeiro e o segundo capítulo tem 22, o terceiro tem 66, porque ele quebrou cada uma das letras em 2 versículos. Então ficaram 3 vezes mais 22 vezes 3, 66. 4 e 5, 22 versículos em cada capítulo, que conta em forma de canto fúnebre a dor do povo. Esse livro poderia ser nosso hoje, porque ele fala da destruição causada pela invasão do Império Babilônico e da situação deixada. Mas quantos aqui hoje choram ou vivem um estado de caos por uma luta com a saúde, por um problema familiar, por indecisões e questionamentos na vida, como que nós oramos aqui antes dessa mensagem começar, por dores diversas, por um casamento que está descendo pelo ralo da vida, por filhos que estão distantes? Quantos aqui hoje poderiam dizer o seguinte: esse texto é meu, esse texto é meu, é o meu sofrimento? Mas no versículo 21, tem uma colocação ali que me chama muita atenção. Ele diz assim: restaura-nos, Senhor, restaura-nos para ti. E como pastor, grande parte do meu trabalho é conversar com as pessoas, é ouvir, é estar com as pessoas, é ouvir os seus clamores, as suas dores, celebrar as suas alegrias, mas estar junto com gente. E uma das coisas que eu ouço as pessoas me dizerem sempre: pastor, eu preciso de uma interferência de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus entre aqui no meu casamento, eu preciso que Deus entre aqui na minha paternidade, eu preciso que Deus entre aqui nas minhas finanças, eu preciso de uma mudança. Tem gente que parece estar com um grito preso na garganta, que se liberado fosse esse grito, seria: restaura-me, Senhor. A minha preocupação é o que eles querem dizer com restaura-me. Essa é a minha preocupação, porque me parece, e aqui se eu, por acaso, falar alguma coisa que for um pouquinho mais dura para você, reflita. Me parece que nós perdemos a noção de quem é Deus, de quem somos nós e do que significa a gente pedir para Deus nos restaurar. Na maioria das vezes está me parecendo o seguinte: nós temos diversos problemas, e temos. Então a gente pede a Deus, um ser de fora, que tem poder, que é capaz, presta atenção, para estender a mão e vir aqui e resolver um problema.
Então nós clamamos a Deus: restaura-me, Senhor. Nós estamos pedindo para Deus resolver, às vezes, mudar o nosso cônjuge, mudar as nossas finanças, colocar a mão na saúde, restaurar um problema no trabalho, ou a falta do trabalho. Deus vem de fora realizar um trabalho na nossa vida. Agora, para mim, isso é a antítese do Evangelho. E antes de você se preocupar com o que eu estou falando, de você imaginar o seguinte: então o senhor está dizendo que Deus não vem e interfere? Não, é claro que vem. Nós somos um milagre, você concorda comigo? Nós somos um milagre, nós vivemos um milagre a cada momento, a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida nesta manhã, e essa é a razão pela qual nós estamos vivos. O que eu estou dizendo é que torna-se um paganismo todas as vezes que eu e você enfrentamos problemas, dificuldades, lutas. Senhor, vem resolver o meu problema. Senhor, vem transformar isso aqui. Senhor, vem alterar essa situação. Senhor, vem isso. Senhor, vem aquilo. Por quê? Vocês estão comigo ainda? Você vai precisar prestar atenção. Quando você se converteu a Jesus de Nazaré, o que é que aconteceu? O que é que a palavra de Deus diz que aconteceu? Que o Deus criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que você clama para Ele vir mudar as circunstâncias, quando Jesus foi voltar ao Pai, Ele disse assim: eu vou voltar ao Pai, mas não vos deixarei sós. Eu deixarei em vocês o meu Espírito. Eu deixarei em vocês o meu Espírito. Quando Jesus voltou para o céu, voltou para o Pai, Ele deixou quem em nós? Ele deixou o Espírito Santo de Deus, que na doutrina da Trindade é o mesmo em beleza, santidade, majestade, poder, formosura, capacidade do que o próprio Deus. Então Deus habita em nós. Essa ideia, queridos, do Deus resolvedor de problemas, é uma ideia de quem não tem Deus. Por exemplo, casamento está difícil. Aí você ora e fala assim: Senhor, vem mudar meu casamento. Vamos ser sinceros, tirar as máscaras só um minuto. Quando a gente ora e diz: Senhor, vem resolver, melhorar o meu casamento, o que nós estamos pedindo para Deus? Fala para mim, o que nós estamos pedindo para Deus? Senhor, muda o outro. É ou não é, gente? Seja sincero. Quando eu oro, Deus vem mudar meu casamento, eu estou pensando o seguinte: Senhor, dá um jeito na Ana, ajusta os parafusos aí. Mexe de um lado, mexe do outro, vê se dá um jeito. E eu acho, e eu gosto de pensar a Bíblia, que Deus está dizendo assim: Manuel, vou não. Vou não. Porque ela é mulher sua. Está entendendo? Ela é sua mulher. Resolve o problema você. Aí eu digo assim: mas é impossível, você não entende. Ele fala: entendo. Quem não está entendendo é você. Isso é um diálogo meu com Deus. Estou me usando para não usar você. Meu diálogo com Deus. Você não está entendendo. Estou entendendo, sim, senhor. Quem não entende é você. Porque você está achando que você tem um problema e que eu que estou aqui, Manuel, tenho o poder de entrar nessa situação e resolver esse problema. Como um mago. Você está me transformando no gênio da lâmpada, que você esfrega, necessidade, você esfrega, eu apareço e eu te permito me pedir o que você quiser para eu realizar. Aí ele fala assim para mim: Manuel, esse que você está procurando não sou eu. Porque eu, na verdade, estou em você. Tanto estou em você, que em você tem a capacidade de resolver o problema com a sua esposa. Entenderam o que eu disse, gente? Diz amém aí para mim. Então nós estamos cometendo dois erros. Um é esse paganismo. Nós somos invocadores de um Deus, como é invocador de uma divindade. Quem está na encruzilhada, quem está ali no negócio, quem está em cima de um morro, quem está gritando para a divindade vir resolver problema. Deus está dizendo o seguinte: mas resolve o problema, porque eu estou em você, eu te dei uma nova mente, eu te dei um novo coração, eu te dei uma nova perspectiva de vida. Aí você pode dizer: por que o meu problema não resolve, pastor?
Não é a nossa mensagem hoje, mas vou dar 2 razões rapidinhas. Um é porque você não mudou. Um é porque você não mudou. Então, como você não mudou, você prefere manter uma religiosidade que você invoca um ser mais poderoso para vir resolver o problema que ele já colocou dentro de você, se é que você se converteu, toda a capacidade de você resolver esse problema. Mas nós não queremos. Nós preferimos o seguinte, vamos fazer um culto aqui. Irmãos, olha o que nós preferimos. A gente fala assim, vamos fazer um culto. E vamos fazer o seguinte, olha, vamos cantar umas músicas bacanas. Porque parece que nós estamos assim, Deus é o único que chega atrasado no culto. Você já reparou isso? Porque a gente chega para trazer Ele. Aí a gente fala assim, vamos começar, vamos cantar bonito, vamos orar bacana, porque aí se tudo tiver de acordo, Deus vem. Então parece que ele é o único que chega atrasado no culto. Nós chegamos na frente de Deus, aí a gente chega aqui para invocar Ele, para Ele vir fazer alguma coisa. E Deus está dizendo, para com isso. Por isso que lá em Isaías Ele diz, para. Os ajuntamentos de vocês me fazem mal. Por quê? Porque a gente não vem para cá para invocar Deus. Se você veio para cá para invocar Deus, você está no lugar errado. Nós não estamos aqui com barulho para Deus escutar do céu e falar assim, eu preciso de ir, começou o culto da New Life, está na hora. O povo está me chamando lá, eu tenho que descer e resolver a problemática daquele povo. E pensa numa problemática. Que engano, queridos. O que é isso aqui? Isso aqui é a reunião de um povo que tem convicção de quem é em Cristo Jesus, e a gente vem para cá celebrar a vida que Deus nos deu, porque Ele está em nós, e nessa celebração, Ele já veio quando o primeiro pingou, porque Ele está na pessoa. Então nós estamos aqui celebrando, nós não estamos aqui fazendo invocação para Deus vir, Deus já veio. E nós estamos aqui pedindo, Senhor, abra a consciência desse povo, para eles entenderem. Então quando você pede, Senhor, restaura-nos, eu preciso te ensinar uma coisa. Deus, o Deus da Bíblia, não está no business, não está no negócio de mudar situações, gente. Não. O Deus da Bíblia, o business do Deus da Bíblia, o negócio do Deus da Bíblia é mudar pessoas. Dá para sair um amém aí, não? Mesmo contra gosto seu? Não, para com esse negócio, Senhor. Problema lá em casa, o problema no trabalho, o problema na empresa, o problema nisso, problema. Aí Deus está dizendo, então resolva, é para isso que eu te botei no mundo. Porque se fosse para eu fazer tudo, Deus falando, quando você se convertesse, eu levava todos vocês para o céu, largava uma sociedade caótica embaixo que precisasse de mim. Mas não, essa sociedade precisa de mim e eu deixei vocês aí. Entendem, gente? Nós não ficamos aqui porque Deus não tinha o que fazer com a gente, não. Nós ficamos aqui para que o mundo veja Deus em nós, para que a sociedade veja Deus em nós, para que as mulheres vejam Deus nos maridos, o que é facílimo, basta olhar. Para que os homens vejam Deus nas mulheres, com muito esforço, sacrifício e torcida organizada. Não, Deus não está no business de mudar situações. Eu vou dizer para você porque eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontece direto. Eu tenho um problema hoje, ele se resolve, guess what? Amanhã eu tenho outro. O bicho gosta de mim, insiste em ficar agarrado no meu pé. Então, se Deus está resolvendo o problema, Ele vai ser um apagador de incêndios. Porque nós temos situações diferentes, algumas mais intensas, outras menos intensas, algumas mais sérias, outras menos sérias, algumas mais problemáticas, outras menos. Mas se Deus é o resolvedor de problema, aquele problema vem e vai. O que Deus quer? Me preparar e te preparar para que a gente possa enfrentar a vida com a postura de que Deus vive em nós e tem uma coisa que essa sociedade precisa, é de Deus, e eu tenho um papel para cumprir nela, sendo filho de Deus nessa sociedade. E nessa sociedade eu digo, meu casamento, minhas amizades, minhas relações, meu trabalho, minha empresa, a escola, qualquer coisa. Por isso que ele diz, restaura-nos para... O que diz o versículo 21? Restaura-nos para ti. Nós estamos querendo que Deus nos restaure para nós. Senhor, muda essa situação para eu viver melhor. Senhor, muda essa situação para eu ter menos dor de cabeça. Senhor, acode aqui para eu ter mais alegria.
E o salmista está dizendo assim: não, 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 não. Restaura-nos para ti. A gente lê a Bíblia da forma errada. Olha para o texto, queridos. O texto começa dizendo o seguinte: está implícito, não está explícito, mas ele está dizendo o seguinte: Senhor, nós já vivemos uma outra vida. Nós já tivemos momentos de celebração, porque se a poesia foi criada para mostrar o caos, ela é criada em forma de contraste. Então, se ela diz o seguinte: hoje nós choramos, é porque um dia nós já fizemos o quê? Já celebramos, já sorrimos. Então, ele está dizendo o seguinte: as nossas virgens são abusadas nas ruas, as nossas mulheres são desrespeitadas, os nossos velhos não têm mais o papel na sociedade que deveriam ter. Tudo que ele está dizendo é o seguinte: um dia já houve isso, e não há mais. Só que ele não diz assim: vem e resolve só o problema. Ele grita: restaura-nos para ti, Senhor. Por quê? Olha o restante do versículo: para que voltemos, restaura-nos para ti, para que voltemos. Não existe mudança, irmãos, sem uma transformação de Deus na nossa história. Eu vou repetir para você: não existe transformação sem uma mudança de Deus na nossa história. Quem paga as minhas contas, no sentido de lidar com as minhas finanças, sou eu, não é Deus. Deus não desce aqui para fazer cheque, para marcar no computador o dia do auto payment das minhas contas. Quem dorme com essa pessoa aí é Deus, não é Deus, é você. Quem lida com essa igreja não é Deus, somos nós. Deus não está. E aí o que acontece? Quando nós conseguimos fugir dessa ideia que eu disse agora, de um invocador de divindade que vem fazer mudança, nós imaginamos que o fato de pertencer a um grupo fez com que nós fôssemos de Deus. Quem tem algum amigo, não dá sinal para mim não, mas quem tem algum amigo que você gosta? Pensa aí agora nele. Como é que essa amizade se mantém? Essa amizade se mantém de forma muito simples, colocada aqui para vocês, através do empenho de ambas as partes. É um encontro, é um bate-papo, é uma confiança que vai crescendo à medida que você vê reciprocidade, é um aprofundamento à medida que você caminha com essa pessoa. Eu tive uma reunião com os presbíteros aqui da igreja na sexta-feira e eu disse para eles uma coisa que Deus trouxe ao meu coração com lágrimas, não de tristeza, de alegria. E eu disse para eles assim: sabe o que nós podemos celebrar hoje? Para mim, o que nós mais podemos celebrar, estávamos eu e os 4 presbíteros aqui da igreja, com as suas esposas, não são as nossas conquistas, é a nossa história. São 21 anos juntos, as mesmas pessoas. A gente pode começar a se referir a coisas de 15 anos atrás. Amizade, ela é nutrida, relacionamento é nutrido, mas veja bem, relacionamento com Deus também é. Por isso eu vou te ensinar um segundo conceito nesse texto. A nossa grande luta não deveria ser para resolver problema, e eu acho que Deus quer falar com alguém aqui nessa manhã sobre isso, queridos. O nosso grande problema não é resolver problemas, a nossa luta, não deve ser de restaurar a chama da vida de Deus no nosso coração. Esse deve ser a nossa grande luta. Lá na nossa casa nós temos uma lareira, e eu gosto muito de, no inverno, colocar fogo na lareira, como aqui alguns gostam também. E quando a gente vai colocar o fogo, há todo um cuidado. Você prepara, faz lá da sua maneira. Só que às vezes, na maioria das vezes, você tem que ficar ali mantendo. Você vai lá e coloca mais um pau de lenha, você coloca lá para o fogo e mantendo, você vai mantendo. Mas às vezes a distração faz com que você se prenda em alguma outra coisa, quando você volta o seu fogo virou só brasa. Na minha experiência, não adianta eu pegar um pau de lenha e simplesmente jogar ali. Eu preciso ir de novo, com cuidado. Escolher uma madeira que esteja mais seca, talvez cascas da madeira, alguma coisa que a combustão seja mais espontânea e mais rápida.
colocar ali, talvez soprar um pouquinho aquilo, ficar ali até ter certeza que o fogo pegou novamente. O problema é esse: nós estamos desprendendo a nossa energia, a nossa força, numa invocação espiritual para Deus vir resolver os problemas da nossa vida, enquanto nós deveríamos estar empreendendo a mesma força em restaurar a chama de Deus em nós. Eu sei que nós temos problemas, e sei que nós precisamos de resolução para os nossos problemas. Eu sei que algumas pessoas legitimamente lutam com situações muito delicadas. É parte do meu trabalho aconselhar e estar perto de pessoas. Aliás, eu fiz um curso na minha formação, que era um curso para cuidar de pessoas em estado terminal. Pensa num curso esquisito. Olha os professores, quem era. Esse curso foi feito na Harvard, e a professora era a mulher que tinha cuidado do atentado lá em Columbine. Ela era, na época, a maior autoridade em crisis intervention nos Estados Unidos. E o outro era um funeral director. Os dois professores da classe. Um diretor de funeral. Uma classe é para cuidar de quem está morrendo. Imagina, nós já entrávamos todo mundo doente, saía quase todo mundo sendo o próprio paciente. Mas esse cara, ele falou uma coisa na aula que eu nunca esqueci. Ele falou assim: eu viajo muito, porque ele é um funeral director, mas não é um funeral director. Ele foi o cara que fez os 3 últimos funerais de presidente americano que morreu. O cara está velhinho, deve ter uns 400 anos de idade, mais ou menos. Brincadeira, 2 presidentes e um... Os dignatários desse país, tudo que morre é ele que faz o funeral. Aí ele disse assim: eu entro num avião e sento lá, tem uma pessoa do meu lado, logo começa uma conversa. Ali, um pouquinho, depois a pessoa pergunta assim: o que você faz na vida? Aí ele falou assim: a conversa vai acabar. Ele já sabe. Na hora que eu falo, eu sou um funeral director. A pessoa fala: nice. Quando não pede para mudar de lugar, vai para outro, vira para o lado de lá, porque não quer conversar. Por quê, irmãos? Eu sei que tem situações que são legítimas, mas eu queria poder um dia pregar um sermão que eu dissesse para vocês que todos os problemas, uma vez resolvidos, nunca mais voltarão. Eu queria, sinceramente. Sinceramente, uma vez uma pessoa aqui da igreja disse assim para mim: pastor, você precisava empolgar a gente, mas nós vamos conseguir vencer tudo. Eu falei: mas não vai, eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu não consigo mentir. Eu queria, não para efeito de propaganda, mas eu queria poder dizer para você que a vida vai ser lisa. Eu queria poder dizer para você que vai ser tudo tranquilo. Que uma vez resolvidos os problemas, acabaram-se os problemas. Mas a vida não é assim. Vai acabar esse, vai vir outro. E às vezes vem um outro mais intenso, ou vem um outro mais fácil. Então você fala assim: mas então o que Deus quer com a gente? Ele quer que eu e você, sabendo quem nós somos nele, vivamos de forma tão cheia dele, que no enfrentamento desses problemas da vida, tudo que se vê é a presença de Deus em nós. Você entendeu o que eu disse? Deus quer que você se torne. Eu vou usar uma palavra aqui, agora, por favor, não interpreta não, me ouve. Deus quer que você se torne Deus. Não é que você se torne Deus, mas Deus quer que você se torne a presença dEle aqui. Por isso que a graça me restaura. Porque quando eu penso que eu preciso dar dinheiro, cantar músicas, fazer orações, chicotear o meu corpo para ver se Deus vem resolver um problema, ou uma entidade vem resolver o meu problema, Deus fala: Manuel, não precisa disso, você pode fazer isso porque você quer ter comunhão comigo, você quer celebrar, mas eu estou em você para te capacitar a cuidar destas coisas sob a minha ótica, sob o meu cuidado. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, isso eu posso falar para você, que o dia que nós tivermos uma comunidade que se preocupa mais na sua comunhão com Deus, nós nos preocuparemos menos com os problemas da nossa vida. Eu estava relendo um livro que eu tenho na minha biblioteca. Esse livro foi escrito em 1947, 46 ou 47, por um teólogo italiano.
E eu estava relendo e ele disse assim, falando sobre intimidade com Deus, ele falou assim, tem uma coisa interessante, eu vou falar para vocês exatamente o que ele falou. Ele falou assim, the more one prays, the more one wants to pray. Quanto mais uma pessoa ora, mais ela deseja orar. Quando alguém me diz assim, pastor, eu não consigo orar, eu falo assim para ele, que tanto que você ora? Ele falou, não, você não entendeu, não consigo orar. Não, mas que tanto que você ora? Não, eu não oro. Eu falei, então é por isso que você não ora. Estão entendendo? Eu desafio qualquer um de vocês, comece a orar 1 minuto. E você verá daqui a alguns meses quanto tempo você está gastando em oração. Sabe por que você não ora? Porque você não ora. E aí ele usa uma expressão de Santo Agostinho que diz que nós somos nas mãos de Deus, nós somos por Deus criados como flecha. E Deus é o alvo, e nós somos lançados na direção de Deus. Quanto mais a flecha se aproxima do alvo, mais velocidade ela ganha. Então ele está dizendo o seguinte no livro, quanto mais você ora, mais você quer orar, porque mais Deus vem na sua vida, e mais coisas Deus traz na sua história, e mais você se dedica em oração. Então por que nós não oramos? Porque nós não oramos. Por que nós não temos comunhão com Deus? Porque o mais que você tem comunhão com Deus, mais a comunhão aumenta. E aí ele vai e faz o seguinte, mas o oposto também é verdade. The less one prays, the less one wants to pray. Quanto menos uma pessoa ora, menos ele quer orar. Diz para a pessoa que está perto de você, me ajuda, fala assim, sabe por que você não ora? Diz aí para a pessoa, para mim. Se ela é amigo seu, diz assim, sabe por que você não ora? Porque você não ora. Sabe por que você sente que Deus foi embora? Olha o que ele diz o seguinte. Ele fala assim, tem uma enfermidade chamada anemia. Não sei se vocês sabem todos aqui o que significa anemia. Mas é aquela... tem médicos aqui, né? Eu vou falar besteira. É a falta, é a carência no nosso organismo de alguns elementos que nos fariam ter uma saúde perfeita, uma saúde equilibrada. Detalhe da anemia, na maioria das vezes, ela não tem sintomas. Você não fica com muita fé porque você está com anemia, a não sei que você, sei lá, está com a leucemia. Ela não tem sintomas muito fortes, aparentes. Ela é um desânimo. Ela é uma vontade do nada, ele colocando. Fazendo com que a morte venha de forma silenciosa e sem dor. Sabe o que a anemia faz? Ela coloca assim, a pessoa se alimenta menos, e quanto menos ela se alimenta, mais fragilizada ela fica, e quanto mais fragilizada ela fica, menos ela se alimenta, e mais fragilizada ela fica, até que a morte chega. E ele disse o seguinte, nós temos nas nossas comunidades pessoas anêmicas, porque foram devagarzinho se distanciando de Deus. Distanciar de Deus não é deixar de vir à igreja, é Deus deixar de ser o desejo da nossa alma. E aí eu vou terminar te mostrando uma outra coisa que o próprio Jeremias escreveu no outro livro, porque o caminho da restauração ele é simples, mas ele requer cuidado, dedicação. É como o fogo que nós precisamos cuidar para ele não apagar quando você joga o primeiro pau de lenha lá em cima das brasas. Olha o que Jeremias escreveu no seu outro livro, no capítulo 2. Ele escreveu assim, ele está falando para o povo de Israel: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu assim. Ele vai fazer a pergunta: alguma nação já trocou os seus deuses? O que ele está dizendo? Esses dias para trás eu conversei com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim, eu falei, você já experimentou orar? Ela falou assim para mim,
Eu oro dia e noite. Falei, então para de orar. Experimenta parar de orar. Aí ela, na hora, engoliu as lágrimas, o pastor mandando ela parar de orar. Falei, sabe, eu acho que, entre outras coisas, o que está te adoecendo é sua oração. Aí, parece que nessa altura do campeonato eu já tinha ganhado a atenção dela, e ela disse, por quê? Eu falei, me fala um pouquinho, como é que você ora? Mas, pastor, como assim? Não, me fala, como é que você ora? Não, pastor, eu estou lá em luta com Deus. Eu falei, pois é, para começar, você nunca vai ganhar a luta. Você está lutando com Deus. Estou lá em luta com Deus para Deus fazer. Eu falei, pois é, para com esse negócio está te adoecendo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não deveria falar de público, ainda mais esse negócio sendo transmitido. Eu encontro mais gente doente com a oração do que com a falta dela. Olha que coisa perigosa que eu estou dizendo. Eu já mandei gente parar de orar centenas de vezes. Porque a pessoa começa a orar, até enrijecer ela faz, já viu como é que é? A pessoa parece que, falei, só isso aí já adoeceu você, para um pouquinho, relaxa, respira, relax. Tem gente que fala assim, eu preciso de entrar numa oração de luto. Você está precisando entrar numa oração de paz. O que você quer dizer com isso? Olha o que ele está dizendo, alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Nós estamos criando deuses inúteis para nós. Aumenta a sua intimidade com Deus. Você vai orar, o que eu vou falar, pastor? Eu não sei, às vezes não tem nada nem para falar, geme. Suspira. Baixa a mão. Fala uma palavra. Deus. Jesus. Aliás, uma das orações mais impactantes da palavra de Deus foi o próprio Jesus que contou de dois homens. Que um chegou e disse assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual àquele ali não. Ó. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te agradeço porque eu sou um cara muito bacana. O outro fez uma oração, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus diz assim, qual dos dois vocês acham que voltou para casa justificado? Qual dos dois que voltou para casa abençoado? Qual dos dois que voltou para casa tocado? Qual dos dois que voltou para casa com a sua oração? Porque ouvir, Deus ouve, até as besteiras que nós falamos. Seja certo, seja errado, tem gente que fala assim, Deus não ouviu sua oração. Porque Deus não é surdo. Você falou, Ele vai ouvir. Seja besteira, seja coisa boa. Qual dos dois? Aquele outro. Querido, Deus é Pai. Às vezes Ele quer sua lágrima, às vezes Ele quer seu sorriso. Às vezes Ele quer que você só fique na presença dEle. Olha o que Jeremias continua falando. Alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, né? Mas o meu povo trocou a sua glória por Deus inútil. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Deus está dizendo, é uma coisa incompreensível. E aí olha o que Ele diz, o meu povo cometeu 2 pecados. Numa outra versão diz 2 crimes. Quais são os 2? Eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva. Qual é o segundo? Cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Numa outra versão diz assim, cavaram para si cisternas rotas, cisternas podres. Olha os 2 pecados que adoeceu a alma de Israel. Abandonaram a Deus e se tornaram autossuficientes. E a autossuficiência às vezes vem até de uma informação religiosa de que se nós fizermos tudo certo, Deus vai vir sobre nós. Hoje, irmãos, eu quero clamar a Deus que a graça dEle te restaure, trazendo de volta para Ele. E que sobre nós não tenha essa história, 2 pecados o meu povo cometeu, a mim me abandonaram. Senhor, quem mais nós temos além do Senhor? Agora, quando dizemos essa frase, não dizemos ela no sentido de que é só o Senhor que resolve meus problemas. Não, Senhor, quem mais nós temos além de Ti? Porque nossa vida sem o Senhor não tem sentido. E que nós nunca venhamos cavar para nós cisternas, que é da nossa própria autossustentabilidade. Volta para Deus, volta para o seu Pai.
Para de ficar buscando a Deus para resolver problemas e volte para Ele, para uma relação profunda, sincera com Ele. E eu queria encerrar esse encontro nosso convidando você para nós orarmos sobre isso. Eu queria pedir que você ficasse de pé e, se você quiser, agora, eu queria que você pudesse fazer essa oração comigo. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu queria convidar você que aí no seu lugar, nós tivéssemos um momento de oração onde você pudesse dizer: Senhor, eu tenho entendido errado o que significa a Tua graça. A Tua graça não é, porque tem gente que fala assim: a graça de Deus vai me ajudar, dizendo assim: a graça de Deus vai resolver meu problema. A graça, Senhor, é para mudar quem eu sou e para me entender que a minha vida é restaurada pelo Senhor, pela Tua presença. Há um corinho que nós cantamos que diz assim: Tua graça me basta, ela me alcança. Tua graça me basta, ela me alcança. E como nós precisamos da Tua graça, Senhor, sobre nós. Diz isso agora para o Senhor, querido, na sua oração. Deus quer você perto dEle. Relacionamento intenso, profundo, não é relacionamento religioso. Você ora pouco porque você não ora. Você está pouco perto de Deus porque você não chega perto dEle. Para onde foram os momentos a sós com Deus na nossa vida? Para onde foram os momentos em que a gente para na presença de Deus e diz: Senhor, minha alma necessita desse tempo com o Senhor. Onde o pequeno espaço dentro do nosso quarto ou dentro do carro se torna um santuário tão lindo, tão maravilhoso, que a presença de Deus vai enchendo e transformando. E aí o que acontece é que nós não queremos mais sair daquele espaço. Quanto mais você orar, mais você vai orar. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai querer ficar perto dEle, mais você vai sentir a presença de Deus. Senhor Jesus, eu oro para que aqui na New Life, nessa manhã, aconteça uma renovação espiritual, Senhor. Eu oro para que a Tua graça que restaura, venha restaurar, Senhor. Mas a única maneira de restaurar não é resolver o problema, porque sarado esse vem um outro amanhã, é restaurar-nos, é restaurar quem somos, Senhor, é restaurar a nossa compreensão, é restaurar, Senhor, nosso desejo de ser filhos de Deus. Tua graça nos basta, ela nos alcança, Senhor. Tem gente aqui nessa manhã sofrendo com dores na alma, com dores no corpo, com dores na mente. Restaura, Senhor, graça de Deus, restaura, dizendo o seguinte: vem para perto, filho. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ou seja, Ele estará conosco. Restaura-nos, Senhor. Ora por você, põe a mão no seu coração e diz: Senhor, restaura-me, mas restaura-me para Ti, faz-me voltar para o Senhor, ó Deus. Faz-me voltar para Ti, Senhor. E que quanto mais eu voltar, mais eu tenho necessidade de voltar. E quanto mais eu tiver necessidade de voltar, mais eu queira voltar. E quanto mais eu orar, mais eu ore. E que quanto mais eu orar, mais eu tenha vontade de orar novamente, Senhor. Nossa comunidade precisa entender, Senhor, o que é o tempo com o Senhor. Nós precisamos entender. E eu levanto as minhas mãos, Senhor, e eu abençoo esses irmãos queridos. Que esse domingo, Senhor, seja um domingo maravilhoso na vida deles. Seja um domingo de transformação do coração, da mente. Seja um momento de repartir abraços, de dividir sorrisos, de ocupar mesas, de criar ambientes do céu, de presença de Deus ser entre nós, de mudanças aqui, Senhor, em quem somos, na nossa compreensão da vida, nas nossas posturas. Seja um domingo de nos atrair para o Senhor, assim como o imã atrai o metal. Senhor, o Senhor nos puxe para perto do Senhor, e quanto mais nós chegarmos perto, mais essa força aumente.
e mais a gente quer estar pertinhos de Ti, ó Deus, pertinhos de Ti, Senhor, porque aí o Senhor vai nos devolver para as pessoas que convivem conosco, o Senhor vai nos devolver para o casamento, o Senhor vai nos devolver para os amigos, o Senhor vai nos devolver para a igreja, o Senhor vai nos devolver para a cidade, o Senhor vai devolver filhos, o Senhor vai devolver pessoas cheias do Senhor, para estarem nos ambientes e fazer a diferença por causa daquela presença. Pai, isso precisa mudar. Abençoa o nosso povo nessa manhã com essa compreensão, Senhor, em nome de Jesus. E aí, irmãos, ministrar a bênção de Deus sobre você torna-se extremamente fácil. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre todos nós e o povo de Deus espalhado na face da terra, o Senhor levante o seu rosto e nos dê shalom, nos dê paz. Domingo de sorriso, Senhor, domingo de alívio para a alma, domingo de filiação vivida. Cada pessoa sair dessa igreja e dizer: eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Tua graça nos basta, ela nos alcança e nos restaura, Senhor. No nome de Jesus, você pode dizer amém?